E aí, beleza? Após milênios girando em torno de Marte, um enorme asteroide chamado Pi está avançando em direção à Terra e colidirá em 8 anos, o que pode varrer a humanidade. Enquanto o mundo surta, a ONU discute a situação e permite que a China forme o projeto Escudo Lunar das Nações Unidas. O plano é fazer uma enorme base na Lua, construir uma super arma nuclear chamada Martelos de Ataque Cósmico, usar essa arma para destruir Pi e usar a órbita da Lua como um escudo para salvar a Terra dos detritos. US se candidata para ir à Lua e o entrevistador não fica impressionado por ele se descrever como um intermediário e mediano. Em vez de um cargo de engenharia, é oferecida a manutenção. Desesperado para ir, ele aceita e logo está voando para a Lua com uma tripulação inteira de astronautas. 8 anos de trabalho duro se passam e a equipe finalmente lança a super arma, o que eles celebram. No entanto, a atenção de Yue está em Lansing, a comandante da base por quem ele tem uma queda. Em seu tempo livre, ele pratica como poderia confessar os seus sentimentos e está sempre na porta sempre que ela volta. No entanto, Lansing nem sabe quem ele é. Algum tempo depois, Yue fica em seu quarto ouvindo música enquanto tenta escrever uma boa carta de confissão. Lansing descobre que uma tempestade solar fez com que um dos mísseis saísse do curso e alguns detritos do asteroide escaparam da órbita lunar. Em 27 minutos, esses fragmentos de asteroide destruirão a base. Ela soa o alarme e ordena que todos evacuem, mas como Yue está com os fones de ouvido, ele não ouve nada e fica em seu quarto. Todos os astronautas correm para entrar nos foguetes de evacuação e abandonam a Lua. Yue tem que olhar pela janela para descobrir isso, então ele entra em um carro e dirige o mais rápido que pode, notando que todos os foguetes partiram, exceto um. Ele começa a ir mais rápido enquanto tenta usar o rádio, mas os detritos estão muito perto e atrapalham o sistema de comunicações. Há uma cratera à frente e Yue tenta pular sobre ela em vez de evitá-la, mas ele acaba caindo. Naquele momento, Lansing lança o último foguete, deixando-o preso na Lua. Yue sai da cratera enquanto os detritos do asteroide caem. Ele começa a correr, se esquivando das rochas para chegar à base, que logo começa a ser destruída também. Agora, ele também tem que se esquivar dos pedaços de prédio caindo enquanto a base desmorona. Após ser derrubado uma vez, ele tenta dar um grande salto para se esconder na cratera apenas para ser derrubado de novo. Enquanto está inconsciente, um enorme fragmento de asteroide segue em direção à Terra. Quando Yue acorda, ele começa a reclamar e tenta contatar o projeto. Naquele momento, o fragmento de asteroide finalmente colide com a Terra, causando uma explosão massiva que destrói uma grande parte do planeta. Yue só pode olhar em choque e tristeza ao perceber que os seus 8 anos de trabalho não serviram para nada. Depois disso, ele retorna à base e tenta contatar a Terra, mas ele nunca obtém uma resposta. Pelos 6 dias seguintes, ele continua chamando sem sucesso. Ele então percebe que é o último humano vivo, o que o abala ainda mais. Usando o papel, ele decora uma sala para um pseudo-funeral para honrar a humanidade. A base ainda tem comida para alimentar 300 pessoas e vai durar para ele a vida toda. Então Yue decide que fará o que ele sempre quis fazer. Primeiro, ele tenta entrar no quarto de Lansing, mas não consegue adivinhar a senha certa. Em seguida, ele pega uma prancha e desliza pela Lua só por diversão. Com o passar dos dias, Yue continua tentando senhas ao ponto da loucura. Eventualmente, ele desiste e usa um explosivo para abrir a porta, o que explode as suas roupas também. Agora que ele tem acesso ao uniforme de Lansing, ele cria uma figura dela e prepara um jantar inteiro com música romântica para confessar os seus sentimentos. Ele até começa a beijar a figura sem saber que está sendo observado. Acontece que há sobreviventes na Terra e agora Lansing está envergonhada na frente dos seus colegas. Civis estão em bunkers subterrâneos enquanto os astronautas estão na base subterrânea do projeto. Após algum trabalho, eles conseguiram se conectar à base lunar, mas só podem assistir sem som porque o rádio não está funcionando. Como a Terra agora está carente de recursos, levará 2 anos para consertar o sistema de comunicação e ainda mais para resgatá-lo. O presidente do projeto decide que eles podem
podem usar isso para o bem e compartilha uma atualização. O impacto do asteroide fraturou as placas do planeta, o que tem causado tsunamis que inundaram 30% da massa terrestre. As cidades estão cobertas de cinzas de vulcão e gás tóxico, então logo não haverá nenhuma planta ou animal sobrando. Nos bunkers subterrâneos, as pessoas tentam manter plantas em potes, mas é difícil mantê-las vivas sem luz solar. Doenças e depressão estão se espalhando entre os sobreviventes, que só recebem as refeições mais básicas para sobreviver. Algumas pessoas estão até perdendo os seus cabelos. O presidente acha que eles deveriam começar a transmitir ao vivo a vida de Yue na base lunar para que os sobreviventes possam ter um vislumbre de esperança nestes tempos difíceis. Já que eles não têm som, eles decidem contratar um dublador que possa dublar a voz de Yue para fazê-lo parecer heróico. Langsing faz um anúncio através dos alto-falantes para deixar todos os sobreviventes saberem que eles encontraram um homem na Lua e que a transmissão começará em 30 dias. Algumas pessoas não acreditam nisso e desaparecem. Algumas semanas depois, Yue está em um estado depressivo profundo e decide desistir. Ele segue para o armazém para pegar alguns remédios e encontra um pacote de comida aberto no corredor que ele não deixou cair. Ele abre a porta do armazém e fica chocado ao ver uma bela figura deitada. Pensando ser uma mulher, Yue começa a flertar enquanto se aproxima, apenas para descobrir que na verdade é um canguru deixado para trás pela divisão de pesquisa. Ao mesmo tempo, Langsing inicia a transmissão ao vivo. Então a primeira coisa que todos na Terra veem é King Konguru. O dublador que eles contrataram grita: "Que dia fantástico!", fazendo parecer que o canguru falou. Felizmente, os sobreviventes presumem que o áudio está atrasado e não acham que o canguru está realmente falando. Então Langsing decide que eles farão o dublador narrar em vez disso. Na base lunar, Yui lê a pesquisa sobre Kong, aprendendo que ele é agressivo e glutão e é por isso que ele tem invadido a despensa. Ele pega uma pá e volta para o armazém para pegar o remédio. Quando Kong aparece atrás dele, Yui mostra a pá apenas para ela quebrar. Então Kong agarra o cabo e o dobra antes de espancá-lo. Em seguida, Yue se veste de canguru fêmea e tenta manter Kong distraído. Mas quando está prestes a pegar o remédio, Kong o derruba e tenta namorar. Isso faz com que a máscara caia e ele seja chutado para fora do armazém. Momentos depois, Kong começa a avançar para outras partes da base. Então Yue aparece com uma metralhadora giratória que ele acabou de imprimir em 3D e abre fogo, atirando bolas de plástico em Kong enquanto o persegue. No entanto, Kong de repente se vira e começa a perseguir Yue em vez disso. Enquanto o dublador toca a sua flauta para tornar a cena épica, os dois começam a lutar um com o outro de mãos contra patas. Após muita luta, eles se derrubam ao mesmo tempo. O projeto está preocupado com ele e tenta contatá-lo novamente. Quando ele acorda, houve um pouco de estática no rádio. Não há palavras, mas ele chora porque vê isso como um sinal de que há sobreviventes na Terra. O que eles não sabem é que a estática foi causada pela cauda de Kong mexendo nos cabos. Os dois olham para a Terra ao perceberem que podem ter a chance de ir para casa e concordam com uma trégua a partir de agora. Embora Kong dê um soco nele de qualquer jeito, mais de 200 dias se passaram desde o incidente e Yue nunca para de reproduzir uma mensagem para tentar contatar a Terra. Ele e Kong encontraram a sua rotina e Yue anuncia que eles se tornaram uma família. Como é óbvio que a Terra não virá buscá-los, ele decide modificar a espaçonave deixada pela antiga missão Apollo 18, esperando que ele possa voar para casa pelos seus próprios meios. Enquanto as pessoas na Terra discutem se podem usar isso para ajudá-lo também, Kong e Yue saem no carro e encontram a Apollo. Yue faz um teste e confirma que ela funcionará após alguns consertos. A Apollo é trazida de volta para a base e as pessoas na Terra o observam trabalhar para consertá-la por vários dias. A base fica bastante impressionada, então eles checam o perfil dele, percebendo que ele é, na verdade, um engenheiro que de alguma forma acabou na manutenção. Logo, ele percebe que a Apollo só pode carregar 9 quilos e só o Kong já pesa mais que isso. Sentindo que não tem
Sem escolha, ele leva Kong para dar um passeio e o abandona no meio da lua. No entanto, ele o persegue e volta para o carro. Quando retornam, Yui começa a pesquisar um sistema de propulsão mais poderoso e descobre que o protótipo da super arma ainda está armazenado na base anterior. Os dois partem no carro com um monte de suprimentos e só param de viajar à noite porque o veículo requer energia solar. Levará semanas para chegarem à antiga base, porque ela fica do outro lado da lua e as pessoas na Terra se preocupam que ele possa não conseguir, já que o Sol só brilha na lua por 14 dias por ciclo lunar. Logo, a base percebe que ele tem dirigido na direção oposta para perseguir a luz do Sol. A viagem levará mais tempo, mas ele não ficará preso. Agora, Yue tem 41 dias para chegar à base e só pode dormir 4 horas por dia. Nos primeiros dias, os dois mantêm um ao outro entretidos, mas a viagem começa a cobrar um preço na saúde mental deles. Um dia, Yue acorda e encontra Kong dirigindo e falando, mas isso é apenas um sonho. Após baterem o carro acidentalmente, a dupla finalmente chega à antiga base, onde Yue encontra a ogiva e a desce cuidadosamente. Kong começa lá a apertar um botão e ele entra em pânico, mas felizmente é apenas o programa de inspeção. Enquanto estão se preparando para voltar, Yue tranca Kong no porta-malas para mantê-lo longe de problemas. Depois disso, ele começa a dirigir para a base, tocando música como distração. Isso o impede de ouvir o porta-malas se separar acidentalmente do carro. Centenas de milhas depois, ele finalmente nota o porta-malas desaparecido, mas voltar para buscar Kong significaria perder a luz do sol. A princípio, Yue se afasta, mas a culpa é demais e ele volta para salvá-lo. Enquanto todos na Terra celebram essa decisão, um Kong feliz lambe Yui para agradecê-lo. Na base, Lang Xing ordena que toda a equipe encontre uma maneira de contatar um velho cão robô lunar que foi deixado para trás por outra missão, o que poderia ajudar. Ao mesmo tempo, Yue e Kong continuam dirigindo sem parar para dormir. Caso contrário, eles perderão a luz do sol. Depois de ficarem acordados por mais de 50 horas, eles notam que a luz do sol os está deixando para trás, mas eles não desistem e aceleram. A temperatura começa a cair e Yue tem que ligar o aquecedor para não morrer congelado, o que consome a bateria do carro ainda mais rápido. Com apenas 50 quilômetros restantes para a base, a bateria morre e o carro para. Yue desiste e sai para esperar o fim. Na base, a equipe finalmente faz o cão começar a se mover, mas ele ainda está muito longe. Eles tentam fazê-lo pular sobre uma cratera como um atalho, apenas para o cão cair e quebrar. De volta a Yue, ele continua pensando em Lang Xing enquanto olha para a foto dela em um espelho. Kong começa a perseguir a luz refletida como um gato, dando a ele uma ideia. Ele arranca a porta do carro e usa as suas ferramentas para transformá-la em um trenó que ele prende a Kong. Então ele projeta a luz à frente deles e Kong começa a persegui-la, movendo o trenó pela superfície da lua. Eles encontram um grande abismo e Yue o faz pular sobre ele enquanto ativa alguns tanques de gás que dão a propulsão necessária para chegar ao outro lado. Todos na Terra celebram com esperança e entusiasmo e há um prêmio pronto para Yue para quando ele voltar. Os humanos ganham mais esperança e trabalham duro consertando estruturas enquanto cartazes de Yue e Kong decoram os bunkers. Graças a esse trabalho duro, a base na Terra só precisa de 3 meses para recuperar as comunicações com a base lunar. 516 dias se passaram desde o incidente. E Yue ainda está trabalhando para conectar tudo, o que é mais difícil do que ele pensava porque a Apollo tem tecnologia antiga. Numa tarde, ele fica animado porque finalmente houve estática no rádio de novo. No entanto, quando ele se vira para Kong, finalmente o percebe mexendo nos cabos. Yue os testa com a sua própria mão para ter certeza e a sua mente finalmente se quebra ao perceber que todo o seu trabalho e sofrimento foram em vão porque ele é o único humano restante. Ele grita com Kong por um tempo antes que a depressão tome conta novamente. Na Terra, a base ainda precisa de 1 mês para terminar de consertar as
comunicações. Recusando-se a desistir, Langsing usa o sistema de alto-falantes para falar com todas as pessoas nos bunkers. Ela admite que Yue não é um herói, ele é um homem comum que eles deixaram para trás por engano, mas ele tem trabalhado duro para ser um herói por um ano inteiro, então ele merece que as pessoas o apoiem em troca. Ela pede aos sobreviventes que liguem as suas lanternas e as apontem para a lua para dizer a Yue que ele não está sozinho. Naquele momento, ele abre o seu capacete e está começando a perder oxigênio. No entanto, a humanidade se une com lanternas e até faróis, iluminando a Terra para provar que estão vivos. Chocado, Yue cai de joelhos em lágrimas. Finalmente, no dia 613, a base conserta as comunicações e ele consegue ver um rosto humano de novo. Após a celebração inicial, Yue passa os seus dias conversando com a equipe que encontrou as plantas da Apollo e o orienta sobre como conectar a tecnologia antiga com a nova. Agora ele consegue ver Langsing todos os dias e acha que eles estão se tornando amigos. Uma noite depois que eles finalmente terminam os reparos, Yue conta a ela que recusou a posição de manutenção e saiu da entrevista. Mas na saída, ele a viu e o sorriso dela o fez mudar de ideia. Comovida por essa confissão, Langsing faz uma também. Quando ela estava evacuando, ela viu Yue na cratera, mas foi embora mesmo assim porque resgatá-lo teria matado todos eles. Ela também admite que faria isso de novo. Enquanto isso, algo no espaço está se aproximando da Terra. No dia seguinte, Yue e Kong finalmente embarcam na Apollo e conseguem deixar a Lua. Há turbulência a princípio, mas logo eles chegam à órbita e todos na Terra comemoram. Em apenas algumas horas, a Apollo chega à estação lunar em segurança e os dois vão procurar as cápsulas de fuga. Infelizmente, na Terra, eles descobrem que outro grande pedaço do asteroide que esteve flutuando ao redor da Lua foi empurrado para fora da órbita pelo resto dos detritos e agora está vindo em direção à Terra. Eles o chamaram de Pi Plus, que destruirá o que restou da humanidade. A equipe percebe que o único que pode salvá-los é Yue, que teria que pilotar a ogiva em direção ao asteroide com altas chances de morrer no processo. Oferecendo-se para falar, Langsing o contata enquanto transmite a conversa ao vivo. No entanto, Yue já tinha ouvido tudo porque eles deixaram o microfone ligado e está pronto para fazer isso porque quer proteger Langsing e a humanidade. Enquanto os sobreviventes são orientados a se esconderem nos bunkers, Yue chora ao compartilhar uma despedida com Kong antes de mandá-lo de volta à Terra numa cápsula de fuga. Depois disso, ele decola na Apollo e descobre que há um campo de meteoritos no caminho. Yue se concentra em pilotar para desviar deles enquanto a Apollo ganha velocidade, mas a nave é atingida mesmo assim e começa a girar fora de controle com um propulsor quebrado. Yue não sabe o que fazer, mas por sorte, Langsing tem um plano. Ele deve abrir a porta para que a despressurização possa compensar o momento de rotação. Infelizmente, a porta está emperrada. Então Yue começa a chutar a escotilha até que ela se abra. Isso faz a Apollo parar. Naquele momento, ele vê o motor da nave flutuando para longe, significando que a Apollo não tem energia. Ele não tem escolha a não ser mover a ogiva manualmente. Mas antes de sair, ele diz a Langsing que não há culpa por deixá-lo para trás e pede que ela transmita ao vivo o seu último momento. Então Yue deixa a nave e prepara a ogiva enquanto oferece um discurso como a sua despedida à humanidade. Todos na Terra choram enquanto ele usa o seu propulsor a jato para guiar a ogiva em direção ao asteroide. Enquanto a cápsula de Kong pousa no oceano, Yue canta durante os seus últimos minutos. A pressão do asteroide destrói o seu traje, mas ele não desiste, e assim que está perto o suficiente, ele pede a Langsing que ative o explosivo. Uma enorme explosão destrói o asteroide e todos os sobreviventes saem de seus bunkers para assistir à chuva de meteoritos que simboliza que eles estão a salvos, mas também que Yue está morto. Mais de 10 anos se passam e a humanidade tem trabalhado duro na reconstrução da Terra para torná-la bonita de novo. Ainda há muito mais a fazer, mas pelo menos agora eles podem ficar do lado de fora ao ar fresco. O presidente se aposentou e Kong tem uma estátua em sua homenagem. Ele também vive com outros cangurus em uma reserva. Enquanto isso, Langsing voa com um novo grupo de astronautas para a Lua para limpar a antiga base. Lá ela imagina que Yue está ao seu lado assistindo os restos do Pi Plus, formando um anel planetário ao redor da Terra. Terminando
Terminando assim, Moon Man, filme de ficção científica e comédia de 2022. E eu espero você no próximo vídeo.